Voltamos! Estamos no canal Agro Revenda para mais um Papo de Prateleira. Hoje eu tenho como convidado especial o Matheus Witzler, que é o gerente de certificações do SBC, Serviço Brasileiro de Certificações. Nosso convidado hoje me explica primeiro para o nosso público, para os nossos seguidores, o que é o SBC e como é o trabalho de vocês. Matheus, bem-vindo! Olá, Márcia, é um prazer enorme estar aqui no Papo de Prateleira, no canal da Agro Revenda. Bom, a SBC é uma certificadora, um organismo de terceira parte, que tem a principal missão, o principal trabalho, auditar os protocolos, checar o cumprimento dos protocolos, principalmente nos produtores rurais e nas indústrias de alimentos. Nós trabalhamos aí na área da pecuária, com alguns protocolos de certificação, na área da fruticultura, nas indústrias frigoríficas e nos grãos. Muito bem. Quando a gente fala de certificações, a gente está basicamente ou 100% falando de produto, de produção que vai ser exportado. Exatamente. A grande maioria das certificações, ela vem com uma demanda de algum mercado. Então, sempre os produtores que buscam certificações, buscam esses protocolos, buscam atender esses protocolos, pois desejam atingir mercados melhores. E eu sempre digo que o mercado melhor, ou ele é um mercado que remunera mais, ou ele é um mercado mais sólido, do qual varia menos, do qual não tem tanta competição e por aí vai. Para nós aqui no Brasil, a principal demanda ainda continua sendo dos mercados europeus, tanto para carne quanto para fruta e grãos. Então, os mercados europeus, sejam eles de varejo, sejam eles o próprio governo europeu, eles demandam que nós aqui façamos, os produtores façam, implementem normas e nós vamos lá auditar esses produtores se eles estão cumprindo essa norma. E aí os mercados passam a acreditar, a confiar mais, ter mais segurança nesse processo de produção. É caro fazer uma certificação de um produto? Não, Márcia, a certificação ela é um processo muito em conta para o produtor. Por que eu digo isso? O verdadeiro custo do produtor está na implementação dessa certificação nas fazendas. Por quê? Porque algumas certificações demandam implantações de estruturas, treinamento de pessoas, capacitação, uso de EPI, registros e por aí vai. A certificação em si, ela tem um custo, porque ela não exige uma periodicidade mensal e etc. Ela é um evento que acontece na fazenda, esse evento é cobrado pela certificadora, que é o momento da auditoria, e então esse produtor consegue desfrutar dessa venda, dessa produção, depois de estando certificado. Então, o principal investimento do produtor, eu diria que é na implementação da certificação. Bacana. Também a remuneração é outra, né? Exatamente, a remuneração é outra, principalmente, por exemplo, quando nós falamos da certificação SISBOV, que é a certificação de carne, né, para exportar carne para a Europa, o famoso Boi Europa, comumente dito aí nos frigoríficos, etc. O produtor será certificado por uma certificadora como a SBC e ele irá abater os seus animais, abater os seus bois nos frigoríficos que exportam para a Europa e irá receber um prêmio a mais por arroba por boi, o que, ao meu ver, remunera, paga todas as contas e ainda apresenta um bom lucro para a fazenda. Bom, gente, quem está nos assistindo, os produtores rurais, está vendo aí, né, a palavra de um especialista, de um técnico da área. Vale a pena certificar, porque vale a pena exportar, valor agregado maior, mas não é qualquer boi, por exemplo, tem que ter padronização, tem que ter uniformização, tem que ter um produto de qualidade, e para fazer esse boi Europa aí, né, tem que usar tecnologia, produtos de primeira linha que você vai encontrar na sua revenda de confiança, porque a indústria tem tudo isso para vocês também, e alta genética também, né? Matheus, é uma engrenagem muito bacana, né, e gigante. Márcio, eu sempre digo que a certificação, ela traz esse resultado imediato, esse primeiro resultado da porteira para fora, para o produtor sentir no bolso, o produtor ser remunerado a mais por isso. Mas quando a gente olha para dentro da porteira, os ganhos que a certificação traz para o produtor são muito grandes, em gestão,
como você bem disse, em melhoramento de controles, indicadores, porque a certificação, a sua grande maioria, ela está focada em boas práticas de produção. O que são as boas práticas de produção? São registros, controle, treinamento da equipe, capacitação, fornecimento de insumos de qualidade, investimento em qualidade de nutrição, qualidade dos animais, no caso de bois, né, no caso de fruta, qualidade de adubos, fertilizantes usados nessa produção. Para quê? Para ter um produto melhor, porque você está atingindo um nível melhor de mercado, então esse mercado vai demandar um produto melhor de você. Então, eu acho que a certificação ela é também uma excelente ferramenta de gestão, uma ferramenta de melhoramento dentro da fazenda. Bacana. Bom, a gente falou bastante de pecuária, falamos de Sisbov aí, mas eu estava pesquisando, né, que vocês também são muito fortes no setor da fruticultura e abri ali o site da Abrafrutas. Se eu estiver enganada, me corrija. Eu fiquei, assim, orgulhosa desses números. 5 milhões de empregos gerados pelo setor, 850 milhões de dólares em receita na exportação de frutas. Isso é bom, é grande, ou tem que melhorar? Fala um pouco desse segmento, por favor. Bom, a SBC atua também na área da fruticultura, com o protocolo Global Gap, que é um protocolo principalmente demandado pelos mercados europeus para os fruticultores, que é um protocolo também focado em boas práticas, é um protocolo da Alemanha, muito rigoroso, dos quais todos os produtores que desejam exportar sua produção para a Europa necessitam atender esse protocolo como outros, de certificações sociais, sustentabilidades, etc. O mercado da fruta, o Brasil é o terceiro maior produtor de fruta, porém a gente ainda exporta muito pouco, Márcia. É um mercado que é o futuro que nós desejamos crescer muito em exportação, copiar um pouco os nossos vizinhos, como Chile, Peru e etc. É um número bom, é um número expressivo, porém, hoje, em torno de 2,5% a 3% dessa produção do Brasil é exportada, o que é um número pequeno para o Brasil que a gente está acostumado. Mas isso também mostra um outro lado, que o consumo interno nosso é grande, é bom, as frutas são de qualidade, então também tem esse outro lado do mercado interno. Sobre o mercado externo, é interessante sempre olhar os outros países, porque os outros países querem a fruta brasileira. E a Abrafrutas, do qual nós somos associados, faz um excelente trabalho nisso, de promover a exportação da fruta brasileira. Para promover a exportação de fruta, uma das etapas são as certificações. Hoje não tem como o produtor adquirir novos mercados, buscar novas frentes de mercados fora do país, sem certificações. Então, é um número bom, é um número excelente, porém precisamos crescer, precisamos abrir mais mercados. Bacana. Usando ainda aqui o meu print da Abrafrutas, 44 mil toneladas de frutas por ano produzidas, né, no Brasil, e 980 mil toneladas são exportadas. Eu fico imaginando, Matheus, quanto que esse segmento também consome de defensivos, de nutrientes, de produtos e de tecnologia também, equipamentos, em armazenagem, para fazer com que essa fruta chegue na nossa mesa ou na mesa lá de alguma família da Europa. A característica do fruticultor brasileiro, principalmente o que exporta, é uma característica de um produtor com níveis de tecnologia muito elevado empregado nas fazendas, sabe? Então, desde a parte de controle de pragas, uso de defensivos, uso de insumos, irrigações, tendências do mercado, tudo isso é muito bem feito pelos fruticultores. Os fruticultores são altamente tecnificados. Isso são cenários diferentes de uma realidade de Brasil. Quando a gente está falando de um produtor de figo em Valinhos, em área ele não é tão grande, só que o nível de tecnologia empregado lá naquela propriedade é gigante. E é ao contrário um pouco da pecuária em termos de área. Por quê? Quando a gente vai para a pecuária, os produtores são muito grandes e também tem tecnologia empregada. Então,
eu percebo isso muito na fruticultura, que o produtor ele tem um alto índice de tecnologia, tanto de insumos, treinamento das pessoas, controle de pragas, tendência de mercado, tendência meteorológica, eles estão muito antenados, eles estão muito ligados nas tendências, é muito interessante. Que bacana. Bom, e quem gostou da nossa conversa, quem se interessou em exportar o seu produto lá, né? Meu tio que planta goiaba lá em São Pedro do Turvo, onde que acha o SBC? Como é que vocês estão fazendo para trabalhar nesse momento que tem pandemia, que tem aí um isolamento social, uma restrição? Como é que vocês estão dando continuidade ao trabalho de certificação? Esse é um ponto interessante que você entrou, Márcia, e antes de falar um pouco da SBC, eu gostaria de só pontuar os protocolos, como eles estão cuidando para que o mercado e o produtor não seja penalizado nesse momento. Então, todos os protocolos que nós trabalhamos, eles estão cada um em sua realidade, adotando estratégias para que a produção continue segura para quem está comprando e o produtor não seja penalizado. Então, a gente tem certificação de fruta que está permitindo estender o certificado, certificação de carne que está permitindo auditoria remota. Então, assim, existem diversas alternativas, diversas estratégias desses protocolos, que o foco principal é não penalizar ninguém. Nós aqui na SBC estamos sediados em Botucatu, porém estamos em 13 estados brasileiros, com escritórios e técnicos capacitados para estar perto do produtor, para não onerar esse deslocamento. Estamos desde março com a equipe administrativa em home office, o que é uma grande vitória para nós, porque há muitos anos nós estamos investindo em documentação digital, sistemas. Então, hoje tem sido muito interessante colher isso, da gente conseguir continuar trabalhando, cada um na sua casa, um processo muito complexo, que é o de certificação, e com toda a segurança. Então, isso tem sido muito bom para nós. Então, os auditores estão indo a campo nos protocolos que estão pedindo e nos produtores que estão aceitando. Então, isso está acontecendo. E eu acredito muito na certificação nesse novo normal, Márcia. Eu acho que a certificação vai ser e já é uma demanda muito grande do mercado. Os mercados externos querem cada vez mais comprar os nossos produtos e para isso tem que ter certificação. E nós, certificadoras, produtores, empresas prestadoras de serviço precisam estar preparados para atender essa demanda. Muito bem, então, que vocês já estão preparados, né? Onde é que o pessoal acha o SBC? Tem um site para acessar? Como é que encontra e fala com vocês? Legal, a SBC hoje está no site dela, que é www.sbcert.com.br. Também estamos no Instagram, SBCert, Facebook, LinkedIn. Então, podem nos encontrar lá. Também estamos aí em alguns outros sites, somos associados da Abrafrutas, então o produtor que desejar entrar em contato com a gente, saber mais da nossa história, também estamos lá no site da Abrafrutas e demais canais aí de veiculação. Bom, obrigada por sua participação. O Riba está mandando um abraço para o Alemão, a gente já conversou mais cedo, tá? Priscila está mandando um abraço para o Serginho e eu deixo um abraço para você, tá? Obrigado, obrigado. Bom, o Riba esqueceu de mim um pouco, mas eu perdoo ele, eu perdoo. Vou puxar a orelha dele. Matheus, então é isso, eu vou usar a frase, vou me render a frase que está todo mundo usando: o agro não para e o SBC também não para, gente. É só procurar o Matheus, o Serginho, a equipe lá do SBC e vamos levar esse produto brasileiro para o mundo inteiro, né? Mais ainda do que a gente já leva. Até a próxima, Matheus. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo programa, pela oportunidade, pelo bate-papo. É sempre muito bom conversar com vocês, conversar com um nível técnico desse tamanho. Estamos juntos, o agro não para. Acho que o produtor, nós estamos junto com ele e ele está sabendo disso, ele está empenhado em fazer isso. Acho que a certificação é uma excelente ferramenta para o produtor mostrar como ele produz. Eu acho que a certificação é excelente para isso. E vamos para frente, vamos seguindo junto, que o agro está seguindo junto com o Brasil e nós vamos passar por essa. Cada vez melhor. Esse foi o Papo de Prateleira, então, com o Matheus do SBC.
E a gente vai ficando por aqui em breve com mais informações no seu canal Agro Revenda. Até a próxima!